brincadeira, ela tem uma função muito específica de fazer uma mediação, de fazer uma comunicação entre conteúdos internos, as vivências, o modo como eu internalizo as vivências e o modo como eu projeto elas no mundo. E criança que não brinca é muito grave. É sinal de uma patologização. É sinal de que alguma coisa não vai bem. Em 2013, quando meu primeiro filho nasceu, Ravi, ele nasceu bem 8 de junho de 2013, que foi a data daquelas grandes manifestações que assolaram o país, e eu estava com a minha esposa na maternidade, e naquele momento eu vi as crianças, as pessoas na rua, e eu me toquei com isso. A gente já falava sobre a questão dos brinquedos não brinquedos, eu sempre fui envolvido com crianças, sempre tive essa vontade, eu já desenvolvia design para crianças mesmo antes de ter filhos, e me veio essa iluminação de ir para a rua e transformar esse híbrido entre cenografia, a escala da cenografia, a materialidade e o lúdico que a cenografia proporciona, com o impacto social real da arte mesmo, né, esse processo de questionamento, com o design, enfim, um pouquinho com as políticas públicas. E aí eu escrevi um manifesto chamado Manifesto pela Criança do Século XXI, lá na maternidade mesmo, que questionava essa questão dos bichos papões, que a gente precisa... E quando eu via aquelas pessoas todas nas ruas, eu pensava que elas estavam indo combater os bichos papões delas, né? Cada um indo combater os seus próprios diabinhos. E aí eu entendi que a cidadania dessas crianças, ela vem da infância, e que aquelas pessoas só saberiam exatamente o que elas querem de uma cidade melhor se elas tivessem tido a experiência de ter uma cidade boa na infância, para que aquilo reverbere em experiências e referências para que a gente possa construir coletivamente alguma coisa. E eu acho que o brincar no espaço público, ele é um desses meios de colocar as pessoas em contato e proporcionar experiências coletivas de uma cidade melhor que a gente espera para o futuro. Independente do brinquedo, são movimentos que ajudam o desenvolvimento motor das crianças, né, e cognitivo também, social, mas dentro desse aspecto do girar, balançar, escalar, pular, equilibrar, né, o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento sensorial também, musicais, brinquedos musicais e tudo mais. O que a gente tem que entender nesse design público dos equipamentos é que hoje os estímulos que as crianças têm são outros, né? Elas são hiperestimuladas em outros aspectos, que deixam elas muito mais prostradas do que elas estavam antes. Então, porque tem muito mais estímulos que fazem com que as crianças fiquem vidradas na tela, né? Então, o objetivo hoje é fazer com que esse design ele leve as crianças para fora de casa e proporcione não só uma melhoria do desenvolvimento da criança, mas também social e emocional para a própria comunidade e familiares que estão envolvidos ali. Eu fico sentada recebendo informação, isso não é brincar. Brincar é você poder experimentar. É ao contrário, tem a ver com você se arriscar, com você ter coragem. E quem tem coragem, de modo geral, se dá mal, porque experimentam coisas que não dão certo e se machuca, cai, rala, se suja. E, evidente, se a gente não quer que nossos filhos se machuquem, a gente dá telas para eles, porque, de fato, as telas não machucam fisicamente, mas pode, e já é sabido que causa outros tipos de machucado. O brincar no espaço público, né, tem o brincar indoor, dentro de casa e tal, mas o brincar que a gente lida todos os dias é um brincar com o corpo, é um entendimento de escalas, né, a escala do corpo da criança com o equipamento, do equipamento para com a cidade, né, então precisa ser algo que seja proporcionalmente viável ali para que ele se entenda e entenda qual é o protagonismo que ele vai desenvolver em relação àquele equipamento. O protagonista do movimento é a criança, e não o equipamento. A gente quer criar pessoas que tenham lideranças, proatividade no mundo, agilidade, intenção, organização, mas a gente não dá recursos para que eles criem isso. É como se a gente, como a palavra criar fala de broto, né? É como se a gente não cultivasse esse broto, mas a gente quer ele pronto no final. Então, não brinque com a minha casa, não brinque de cozinhar, não suje a cozinha. Pesquisas, né, do Heckman, por exemplo, que demonstram que a cada dólar investido na primeira infância, até $8 retornam à sociedade.
que crianças que brincaram livremente na infância ganham hoje até 42% mais do que outras pessoas, crianças que não brincaram, que não tiveram essa possibilidade de interagir, 7 vezes maior possibilidade de empregabilidade, crianças chegam no segundo grau, mais crianças chegam ao segundo grau, quer dizer, você tem uma relação de proatividade, de liderança, de entender os riscos, de negociação, porque quando você está negociando quem vai no balanço, quem não vai, sou eu primeiro, vai você, deixa... De resiliência. De resiliência, né? De deixar o outro, de cuidado com o espaço público, no geral, porque a gente está falando aqui de espaço público, que é seu, que é um investimento que você fez. Então, assim, por que volta a $8? Porque eu não destruo algo que eu brinquei na infância também. E isso deixa de ter gasto público também de manutenção e de fazer um novo parquinho porque ele foi destruído por pessoas que não sabem ter esse contato, não entendem que aquilo é seu e despejam uma revolta social nos equipamentos públicos, né? O espaço de brincar, ele envolve uma comunidade inteira, porque é isso, é a vila, né, que cuida da criança. Então, assim, você... Aldeia, né? Precisa de uma aldeia para cuidar de uma criança. Você trabalha em torno disso. A criança vai tomar um sorvete, então vai melhorar o comércio local, comer uma pipoca, ela vai com os pais, então é importante pensar onde os pais sentam, é importante pensar num lugar onde os pais estejam próximos, não longe, que não permita que eles fiquem muito no celular ali, enquanto as crianças brincam, que eles tenham altura quando eles sentam para olhar a criança, olho no olho. As experiências, elas não são transmitidas simbolicamente, elas são transmitidas a partir da experiência que se tem com o corpo e com a própria vivência. Privar as crianças de experiências de brincar é privá-las de aprendizado. Mas o desenvolvimento cognitivo das crianças dos primeiros 6 anos, todas as ligações neuronais que se fortalecem, elas se fortalecem através das relações de afeto. Então, assim, o que a gente quer é fazer com que o afeto das crianças com as crianças, das crianças com os pais, da criança com o espaço, dos pais com os pais, dos pais com o espaço, aconteça de uma maneira ampla. E aí, quando você tem essas relações de afeto acontecendo, você tem uma relação de experiência compartilhada. E a experiência compartilhada, ela é, olha aqui, pai, olha o que eu fiz, olha qual foi a minha conquista, que legal. Quando os pais, a mãe ou o pai vai trocar a fralda da criança e ela sorri, bebê lá, sorri para a mãe e a mãe sorri de volta, ela... plim, dá um plim, ali faz uma conexão lá dentro do cérebro, dizendo, nossa, olha, ela sorriu para mim, deu certo, né? Então, essas conexões e essas relações de afeto, porque no final, tudo que a gente precisa é fazer com que o afeto aconteça, nas suas mais diversas vertentes e realidades ali dentro. Então, se a gente tiver uma sociedade mais afetiva, que entenda o outro, que entenda o diferente, que negocie, que entenda a cidade, que seja gentil, né? E aquilo for voltar, né? Famoso nosso poeta Gentileza, né? Que gentileza gera gentileza. Então, isso volta para a gente de alguma maneira. Então, assim, nosso papel é fazer com que essas relações em que as crianças elas desenvolvem e permeiem as relações delas, tanto na fase infantil quanto passando pela vida adulta também através dessas experiências. O parquinho ele é a primeira delas. E por ser um lugar tão importante para as crianças, num momento tão importante do desenvolvimento infantil da pessoa, né, grande parte do tamanho do cérebro, se acontece ali, acho que 3/4 do crescimento cerebral da criança, da fase adulta, acontece durante os primeiros 6 anos, sei lá, a primeira fase da infância, a gente fortalecer essas experiências para que ela tenha a melhor experiência e possa reverberar no futuro também. Acho que ficou muito claro para quem acompanhou a gente até aqui que brincadeira é um direito, brincadeira é uma questão de saúde, saúde pública, saúde física, saúde mental, que quem brinca bem dificilmente vai ter grandes problemas na vida. Quem sabe brincar, quem sabe mexer com o corpo e saber projetar ali nos objetos e nos brinquedos, as dificuldades são enfrentadas de outra forma. Não estou dizendo que não terão problemas, estou dizendo que a gente consegue lidar com os problemas. Quem sabe brincar, sabe lidar com os problemas.